É isso, Carol. E no embalo dessa nova operação da Polícia Federal contra pessoas envolvidas no 8 de janeiro, a gente vai falar hoje no CNN Dois Lados sobre a possibilidade de anistia, o perdão daquelas pessoas que estão sendo investigadas e também condenadas por uma tentativa de golpe no país. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu durante a manifestação na Avenida Paulista, no último domingo, que deve ser dada essa anistia a condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. O PL, partido dele, se mobiliza para tratar do assunto no Congresso. Eu trato desse tema agora numa conversa com os deputados federais Evair Melo, do Progressistas do Espírito Santo, e Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Tudo bem? Muito bom dia aos dois. A gente já tinha uma conversa marcada para falar sobre anistia, já que este é o tema do momento, deve permear várias discussões ao longo deste 2024, mas a gente chega com o quente da notícia também, esta operação da Polícia Federal mirando novos alvos e pelo menos 3 pedidos de prisão contra pessoas que estão sendo acusadas de participar daquele 8 de janeiro. Lá no Supremo Tribunal Federal, um dado novo para vocês, o número de pessoas condenadas, ou seja, que já passaram por todo esse processo de operação da Polícia Federal, estão com advogados, já foram julgados pelo STF, o número de pessoas condenadas deve passar da marca de 100 nesta semana. Então, jogando a palavra para vocês, vou começar com o deputado Evair de Melo. Mesmo depois de tudo que a gente está vendo aí, apurações, investigações, provas, por que falar de anistia? Perdoar uma tentativa de golpe no país? Bom dia, deputado. Basília, bom dia ao colega Pedro. Dizer que tem uma insistência nessa construção da narrativa de golpe. Eu estou no parlamento desde 2015 e a esquerda tem adotado essa palavra golpe para poder se defender naturalmente ou acusar com aquilo que for de conveniência. Se você pegar o mundo jurídico, eu tenho frequentado algumas academias, inclusive que usam livros hoje dos que estão no Supremo, né, tem uma certa inquietação do mundo jurídico, tendo em vista a interpretação, o modo operandi, né, o não acompanhamento do devido processo legal. Né, tem muita dúvida, é como se fosse um Lego montado com peças que não têm o devido arranjo. Né, e eu tenho percebido também, e conversado muito de forma informal com magistrados de carreira que, de certa forma, não concordam com a forma com que está sendo conduzido. Né? Parece o processo do fim do mundo. Todo dia tem uma narrativa nova, a construção de uma narrativa nova, para que eles possam sustentar essa inquietação quanto da liderança posta por Jair Bolsonaro. É justamente isso que precisa ser avaliado e reconsiderado, porque ao longo da história, se nós formos aplicar as regras que estão sendo adotadas hoje, que não estão no mundo jurídico brasileiro, para um processo histórico, possivelmente os personagens na história seriam outros que estariam condenados. Por isso, há de bom senso e de equilíbrio, pelo bem da República Brasileira, pelo bem da nossa Constituição, do nosso mundo jurídico, é preciso considerar o bom senso e equilíbrio para trabalhar com a possibilidade de uma anistia, sim, para fazermos aí, sim, um freio de arrumação, não só da interpretação constitucional, quanto das operações que estão sendo realizadas. Deputado Pedro Campos, é um contrassenso falar de anistia justamente num dia de novas condenações e também novas prisões em função do 8 de janeiro. Para muitas pessoas essa história ainda está sendo digerida, né? Mal tem um ano que a gente viveu isso aqui em Brasília. O senhor vê chances de perdoar aquele 8 de janeiro? Eu acredito que a anistia não irá acontecer, porque ela não faz sentido nesse momento. Desejar bom dia, Basília. Bom dia ao deputado Evair também. É uma alegria poder estar participando desse debate aqui no dia de hoje. E não faz sentido se falar em anistia no Brasil. O Brasil viveu um processo eleitoral extremamente conturbado, porque se questionou a todo momento as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral, tudo aquilo que garantia a validade das eleições e da democracia. Esse questionamento foi levado para depois das eleições, por meio de acampamentos em quartéis, pedindo uma GLO, pedindo intervenção militar e uma série de coisas que não faziam sentido nenhum e eram completamente absurdas no contexto da democracia brasileira. E esses atos se transformaram em atos violentos em Brasília, invasão da Câmara dos Deputados, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e também do Palácio do Planalto. E não faz sentido nenhum a gente tratar essa tentativa de golpe e esses atos
com anistia. É completamente antipedagógico, é completamente sem sentido dentro do contexto democrático, e eu acredito que as pessoas que participaram, que financiaram e que cometeram crimes nesse processo devem ser devidamente julgadas e punidas nos termos da lei. Da última vez que o Brasil falou de uma maneira séria e aprofundada sobre o tema anistia, foi para alcançar os crimes cometidos durante a ditadura militar. Mas este momento foi de pacificação da história, em que militares que estiveram no governo de repressão e pessoas presas, enfim, militantes, para todos foi dada a anistia, para todos o perdão. O senhor acha, Evair de Mello, que a gente deve fazer uma comparação, o que foi a ditadura e os crimes lá cometidos, com o agora, em que se fala de ruptura do Estado Democrático de Direito, inconformidade com o resultado das eleições? Estamos diante de uma nova possibilidade de pacificação do país pela absolvição dessas pessoas? É esse o sentido? Basília, lendo a história, eu não vivi a história, né, desse tempo da ditadura, né, mas lendo a história, você percebe que personagens hoje que estão aí constituídos, inclusive, com a vida pública, política liberada, cometeram crimes não só naturalmente contra o Estado Democrático de Direito, mas crimes, os chamados os crimes civis, coisas horríveis, assassinato, sequestro, né? Gente que está na política brasileira hoje, filiada aos partidos de esquerda, que tem um histórico de crimes cometidos e, de certa forma, também foram considerados e anistiados. Eu volto a dizer, pelo bom senso e pelo equilíbrio, nós precisamos, naturalmente, de considerar, sim, a possibilidade de anistia. Até porque nós estamos diante de um governo que não conseguiu base política para se sustentar. O governo Lula tem uma base gelatinosa. A cada dia ele fala, ou seja, o Lula já passou de todos os limites, né, essa referência agora ele tenta negar que não falou o Holocausto, né, isso está provocando, na verdade, isso vai trazer um caos ainda mais político, ainda mais econômico para o país. Portanto, é preciso ter bom senso, é preciso ter equilíbrio, né, a forma do devido, vou voltar a dizer, a forma do devido processo legal, com que está sendo conduzido os inquéritos. Eu estive na sede da Polícia Federal, né, num dia após aquela prisão em massa que foi provocada que foi liderada e determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu estive lá, eu conversei com as pessoas, eu estive nos presídios e a condução do processo legal, diz respeito à Constituição, direito de defesa, o cessamento dos advogados da participação, tudo isso está sendo questionado no mundo jurídico. Você percebe que magistrados de carreira ou juristas especializados fazem um silêncio ensurdecedor nesse momento, porque, inclusive, no próprio Alexandre de Moraes, os livros publicados por ele se contradizem totalmente a essa retórica e a esse processo que ele está conduzindo. Então, tem um apagão no mundo jurídico brasileiro, porque tudo aquilo que foi ensinado, catequizado, mostrado, inclusive pelos ministros do Supremo, quando professores e autores, eles fazem hoje uma interpretação ao seu juízo. Por isso, o Brasil vive o mundo da insegurança jurídica. E isso é muito ruim, porque isso, na verdade, vamos dizer uma palavra muito popular, isso estica a corda, né? Isso estica a corda, isso complica, ninguém sabe qual vai ser. Os advogados não conseguem trabalhar, né? Mas volto a dizer, magistrados de carreira, que eu queria ouvi-los, mas eles têm que conversar com eles nos bastidores, completamente indignados, porque tem até a sua própria profissão questionada, porque as pessoas popularmente acham que juiz é tudo igual, vamos dizer assim. Então, o juiz de carreira, eles estão incomodados e percebe-se, claro, uma má vontade, ou eu vou dizer uma palavra muito popular no nosso dia a dia, né? O Supremo e alguns juízes fazem aí uma queda de braço até ideológica em algum momento, e uma palavra muito popular para as pessoas que nos assistem nessa manhã, tem uma certa pirraça, vamos dizer assim, para que não querem dar um braço a torcer e entenderem que em algum momento fizeram uma má interpretação e um mau uso do direito brasileiro para justificar esses atos que eles têm muito mais um viés de condenação ideológica do que propriamente no mundo jurídico brasileiro.
Deputado Pedro Campos, o senhor também pode falar durante o mesmo tempo, aqui a fala é fluida. Seguindo na mesma pergunta que eu fiz aqui para o deputado Evair, uma anistia pressupõe a pacificação do país, tentando tirar como exemplo, como última referência, grande referência no país, os crimes cometidos durante a ditadura militar. O senhor acha que a não anistia seria a não pacificação do país? Em que sentido o senhor acha que manter estas pessoas condenadas e que elas cumpram a pena até o fim não significa um sinal de guerra contra quem pensa diferente do governo, né? Pensando na pacificação do país. A não anistia é a não pacificação do país? Basília, eu acredito que não existe paralelo entre o que aconteceu no dia 8 de janeiro e a anistia da ditadura militar. E eu falo isso enquanto uma pessoa que foi indiretamente beneficiada pela anistia da ditadura militar, porque eu sou bisneto de Miguel Arraes, que passou 15 anos morando na Argélia, exilado, por conta da ditadura militar. O Brasil tinha vivido, em 79, 15 anos de ditadura. E, obviamente, o regime autoritário cometeu diversos excessos para se instaurar e também foram cometidos excessos para combater um regime autoritário. E a leitura que o Brasil fez naquele momento é que para construir uma reabertura democrática era preciso anistiar esses excessos. Anistia vem do termo esquecer. E até hoje, de certa forma, se questiona um pouco a anistia da maneira como foi feita. Evair até trouxe a questão da anistia. À época foi defendida uma anistia ampla, geral e restrita. Não foi isso que foi feito nos termos da lei, né? Os crimes de terrorismo não foram anistiados pela anistia, eles foram depois liberados um a um pela própria continuidade do governo do João Figueiredo. E hoje a gente não tem paralelo com isso. Por que a gente não tem paralelo com isso? Dia 8 de janeiro tinha 8 dias de um governo eleito democraticamente. 8 dias de um governo eleito democraticamente. Não eram 15 anos de ditadura. Então, os atos que foram cometidos não são justificáveis de maneira nenhuma. E vale ressaltar, a gente está aqui com a presença do deputado Evair e temos a presença de diversos outros deputados que votaram e apoiaram em Bolsonaro nas eleições. Nem todos apoiaram os atos do 8 de janeiro. Ali no 8 de janeiro estava o radicalismo do radicalismo, que permaneceu acampado nos quartéis depois das eleições e que permaneceu até o dia 8 de janeiro, que deu ali um golpe de misericórdia, descoordenado da maneira que foi e atabalhoado da maneira que foi, mas que precisa ser punido sim de maneira didática para se dizer que isso não pode ser normal dentro de um convívio democrático. Eu acho que é por isso que não podemos ter uma anistia, não tem como comparar o 8 de janeiro com os 15 anos da ditadura militar, e não estavam ali todos que defendem Bolsonaro ou todos que defendem que o governo do presidente Lula é ruim. Isso é normal, na democracia sempre vai existir isso. Estavam pessoas que invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que invadiram o Palácio do Planalto e que tentaram dar um golpe de Estado. Olha, a gente está fazendo esse debate sobre anistia em um dia que a Polícia Federal está nas ruas com a 25ª fase da Operação Lesa Pátria. São muitos mandados de prisão, busca e apreensão, 24 de busca e apreensão, 3 de prisões preventivas e ainda 7 para colocar tornozeleira eletrônica, monitoramento em pessoas que são acusadas de envolvimento aqui no 8 de janeiro. Então, por que falar de anistia? Parece que está antecipando algo, porque o processo em si de julgamento, ele ainda está acontecendo. Até as pessoas que são objeto mesmo da ação hoje da Polícia Federal, elas ainda vão entrar nesse processo de serem julgadas, né, e eventualmente condenadas. Para encerrar aqui o nosso Dois Lados, eu queria saber, a defesa por uma anistia, deputado Evair de Mello, é para todo mundo, inclusive políticos que tenham envolvimento direto ou indireto com a data? Políticos Basília, também seriam anistiados? Na noite dessa quarta-feira, o Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado estadual Capitão Assunção no Espírito Santo, que está preso, que estava usando tornozeleira com as redes sociais bloqueadas em função de crime de opinião. Capitão Assunção é um ex-deputado federal
um deputado estadual no Espírito Santo com 98 mil votos, que não tem nenhuma relação com os atos de 8 de janeiro, a não ser ter posicionamento político. Ou seja, é uma covardia, uma injustiça. E ontem à noite ele foi preso, um deputado estadual no exercício do mandato, pré-candidato do partido que nem é o meu, do Partido Liberal, eu sou do Partido Progressista. Ele foi preso em função de coisas muito fracas, muito frágeis as acusações. Eu desafio vir aqui um jurista de carreira, um advogado de carreira, um juiz de carreira, defender o devido processo legal dessas pessoas que estão sendo condenadas, que tem um único objetivo, que é a possível, na cabeça deles, a possível prisão ou a manutenção da tirada dos direitos políticos de Jair Messias Bolsonaro. É o grande personagem. Bolsonaro, inclusive, no ato do último domingo em São Paulo, eu estava lá, uma manifestação pacífica, mostrou liderança, mostrou postura, mostrou realmente a envergadura de um líder capaz de mobilizar o seu povo. E isso incomoda naturalmente o governo, que faz uma meia-culpa nesse processo diante do desgoverno para justificar o caos da economia, o caos do desemprego, o caos dessas falas desastrosas que o Lula fala todo dia. Ontem interferiu no mercado financeiro, tentou negar o que ele falou nos últimos dias. O único alvo é continuar deixando o Jair Messias Bolsonaro inelegível, porque eles sabem, literalmente, que o Jair está muito forte para 26, vai mostrar força em 24, está muito forte para 26. Então, a nossa indignação é o não respeito ao devido processo legal, essa condenação coletiva, os advogados foram essas pessoas que já estão condenadas e muitas delas presas, os seus advogados não tiveram acesso ao processo, acesso aos laudos, não foi respeitado o devido processo legal. Portanto, é preciso pacificar o país, sim, é preciso ter bom senso e equilíbrio, inclusive porque tudo isso impacta na economia. Está gerando desemprego, desinvestimento no Brasil, as contas públicas estão de mal a pior. E por quê? Porque não tem segurança jurídica. Um país sem segurança jurídica, naturalmente os investimentos saem, as empresas saem e o caos acaba sendo instalado. E volto a dizer, o desrespeito ao devido processo legal é o mais agravante nessas questões dessas pessoas que estão presas e condenadas, dessa condenação coletiva. Ou seja, isso é um absurdo, não tem registro na história do Brasil, talvez na história da própria humanidade, um ato como esse. Não ficam de pé as teses usadas pelo Supremo para condenar essas pessoas, daí a nossa indignação. E nós estamos propondo essa anistia, sim, para o bom momento político e econômico do país. Certo, deputado. Bom, a gente vai passar a palavra agora para o Pedro Campos, apenas uma nota informativa. Esse caso da prisão do capitão Assunção, no Espírito Santo, que até o seu estado, aconteceu porque ele descumpriu medidas cautelares, de acordo com a Justiça. Então, ele tinha que usar tornozeleira eletrônica, não utilizar as redes sociais, ele teria descumprido, então, essas medidas. Ele que vem sendo investigado por envolvimento em atos antidemocráticos. A defesa dele, a exemplo do senhor, diz que ele foi condenado ou está sendo investigado por crime de opinião. Classifica, assim, o que para a Justiça não existe, crime de opinião, e sim a utilização do Estado, da condição dele, por ser um deputado estadual, ter poder, divulgar mentiras, sobre o Estado Democrático de Direito. Estou falando das acusações e, obviamente, o senhor fez aqui a defesa dele. Deputado Pedro Campos, Basília, eu queria... me permite, até porque você fez uma réplica na minha fala, não ficam de pé juridicamente nenhuma acusação contra o capitão Assunção. Ele, inclusive, é um dos frutos dessa nossa decisão de trabalhar a anistia, porque a condenação não fica de pé em função da fragilidade jurídica das peças que foram usadas. Nós procuramos a defesa do deputado capitão Assunção e ainda não tivemos resposta, dos advogados. Deputado Pedro Campos, eu vou passar esta última pergunta também para o senhor e a gente acaba aqui o nosso CNN Dois Lados, sobre essa vontade de que a anistia também alcance figuras políticas, justamente os políticos que estão do lado de quem tem o poder, Quem pode aprovar leis, quem pode decidir pela sanção de leis. Eu estou falando dos políticos como um todo, Pegando o poder legislativo e poder executivo. Seria uma forma de legislar em causa própria, ou seja, aprovar uma anistia agora para
encobrir eventuais crimes que venham a ser feitos contra o Estado Democrático de Direito pelos políticos? Com certeza, o processo de anistia, como está previsto na Constituição, ele é uma prerrogativa do Congresso Nacional e, infelizmente, alguns membros, não são muitos, são poucos membros. Como eu disse, esse movimento do 8 de janeiro e tudo que aconteceu foi um movimento do radicalismo. Alguns membros do Congresso Nacional, inclusive, estão sendo investigados por terem incentivado ou financiado, e a gente não está condenando ninguém de antemão. É lógico que vai ter que correr do devido processo legal, mas uma anistia como essa poderia beneficiar alguns parlamentares, poucos parlamentares, que estão sendo investigados pelo envolvimento em relação ao 8 de janeiro. A gente tem uma percepção de que essa pacificação do país, que é o que a gente defende e espera, ela começa pelo reconhecimento do resultado das urnas, ela começa pela maturidade política de entender que é possível, sim, fazer oposição a um governo eleito democraticamente e que é possível também questionar decisões judiciais. O presidente Lula, por exemplo, passou 500 dias preso questionando uma decisão judicial e a cumprindo, sem falar em anistia ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que é legítimo que se levante questionamento em relação às decisões. É preciso lembrar que as decisões seguem o Código Penal e que a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, ela é um crime grave pelo Código Penal, de 4 a 12 anos de pena, fora a questão da associação criminosa, do vandalismo, de todas as outras questões que foram levantadas, mas que mesmo assim existe espaço na justiça, existe espaço também de fala política para se questionar essas decisões, mas que o caminho da anistia não é um bom caminho, não tem paralelo na história do Brasil de uma anistia numa situação como essa, completamente injustificada, e por isso a gente acredita que a pacificação do país é possível, mas ela vai se dar pela via do entendimento da democracia, pela via do respeito ao resultado das urnas, pela via do respeito, por exemplo, às urnas eletrônicas. A gente viu essa última manifestação que foi feita e colocaram algumas centenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista. É legítimo fazer manifestação e falar o que queira, mas alguns parlamentares botando assim, olha aí, isso aqui é o que não aparece nas maquininhas. Essas maquininhas que eles estão falando é a urna eletrônica. Foi a urna que colocou mais de 50 milhões de votos do presidente Lula, por exemplo, votos do interior do estado de Pernambuco, que não estão na Avenida Paulista, estão trabalhando, estão plantando, estão colhendo, estão cuidando da sua vida e que foram lá nas urnas e elegeram o presidente Lula. E ele vai governar pelos próximos 4 anos e a gente vai continuar lutando para que não tenha anistia e tenha respeito à democracia. Certo. Ponto final no CNN Dois Lados de hoje. Vocês já estão mais do que convidados para uma próxima edição. Nós conversamos com o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, e Pedro Campos, deputado federal também pelo PSB de Pernambuco. Obrigada. A gente volta aí ao novo dia.